Paz de Cristo, meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Meus irmãos, se nós parar para analisar, os dias estão voando, né? Mal a gente acorda, já chega a noite. Não estamos tendo mais tempo, né, meus irmãos, de concluir o dia, né? Meus irmãos, Jesus está às portas, amém? Meus irmãos, Deus, Ele fala conosco todos os dias. Todos os dias o Senhor fala comigo, fala com você. Ele dá direcionamentos para nós seguir. Ele dá novos caminhos. Amém, meus irmãos? Mas para isso nós temos que parar um pouco a correria do dia a dia, para ouvir a palavra. E muitos, meus irmãos, não quer saber mais de ouvir a palavra. Uns rejeita, porque a palavra não está sendo falada do que ele quer, do que ele almeja no seu coração. Amém? Outros não ouvem a palavra porque está tão na correria do dia a dia que não tira um tempo para ouvir a palavra. Então, meus irmãos, hoje em dia está difícil, sabe? Pregar a palavra, falar a palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas estão muito corridas com o trabalho, com o seu status financeiro, com o seu visual, amém? Tem pessoas que tiram horas e horas para ir num cabeleireiro, né? Para ir numa manicure, ou o homem tira horas e horas para ir num barzinho, né? Para ir num churrasco na casa de fulano, mas não tira meia hora para ouvir a palavra do Senhor. Não tira 20 minutos para ler a Bíblia. Olha Deus falando com você hoje. Meus irmãos, nós vivemos num mundo, hoje em dia, que as pessoas, elas não tiram tempo nem para a família mais. Amém? Tem pessoas que são casadas e nem se vê na semana. Não tem nem contato, porque um trabalha à noite, o outro trabalha de dia. Quando um chega, o outro já saiu. Amém? Não tem tempo mais de... As pessoas hoje não sabem mais, é difícil você ver uma família que se reúne final de semana, onde fazem lá um almoço, um jantar, né? É difícil, meus irmãos, hoje. Por quê? Porque as pessoas estão corridas atrás de status, atrás de situação financeira, né? Tem pessoas que estão na ganância, né? Querendo sempre mais e mais, nunca está satisfeito com o que tem. Meus irmãos, e Deus pede para nós tão pouco, né? Pelo que Ele fez por nós, morrendo numa cruz, sendo crucificado, chicoteado, cuspido, humilhado, né? E Deus, Ele pede tão pouco para nós, meus irmãos, para nós fazer, é obedecer a palavra, o seu mandamento e obedecer os seus direcionamentos. É tão pouco, vendo, pelo menos eu, né? Vejo Jesus crucificado lá sofrendo por mim. Eu acho que isso é tão pouco o que eu faço para Deus, sabe? É muito pouco em vista do tamanho do preço que Ele pagou pela minha alma.
Meus irmãos, andar em obediência com Deus é mais simples do que os pensamentos que Satanás coloca na sua mente. Se afastar do mal, se afastar do pecado, é bem mais simples do que eu e você imagina. E é bem mais fácil do que eu e você pensamos. Por que que eu falo isso, meus irmãos? Porque quando eu estava no mundo pecando, eu achava uma coisa tão difícil de eu parar de fazer. Mas não. Por que eu digo isso para você hoje? Porque, meus irmãos, é fácil quando nós pedimos aquele que tem poder, que é Deus. As coisas ficam mais fácil para nós seguir. O que Deus está falando para você? Se você não consegue sair do mundo, do pecado do mundo, se você não consegue parar de fumar, parar de beber, se você não consegue parar de se prostituir, mesmo que a sua vontade esteja na presença de Deus, amém? Pede a Deus que Ele venha tirar por você, porque Ele tira, meus irmãos. Meus irmãos, eu comecei a frequentar a igreja e Deus me tirou do mundo. Eu fumava. A bebida Ele já tinha me tirado da minha vida, esse vício da bebida. Mas quando Deus me chamou, eu fui para a igreja fumando. Amém? E eu pedi a Deus, comecei a pedir a Deus para que Ele viesse a tirar esse vício do cigarro. Meus irmãos, Deus tirou o vício do cigarro, porque eu pedi e eu também queria parar de fumar. Então Deus, Ele faz por mim, Ele faz por você. Basta você parar, ter um tempo para Ele. Amém? Meus irmãos, a correria nossa tem que ter, tem sim, temos que correr atrás do trabalho, temos que trabalhar para vir suprir nossas necessidades, amém? Mas temos que tirar um tempo para Deus, para ler a palavra. Se você ler um capítulo por dia, uma página por dia, meus irmãos, da palavra do Senhor, meditar na palavra. Se você tirar meia hora, meus irmãos, meia hora do seu dia para meditar na palavra do Senhor, meia hora, o que é meia hora diante do dia inteiro que temos? Meus irmãos, nós temos tempo. E muitas das vezes somos nós que fazemos o nosso tempo. Mas só que o nosso tempo, muitas das vezes nós não fazemos para Deus. Nós não tiramos um tempo para ouvir os direcionamentos de Deus, a palavra do Senhor. Tire um tempo da sua vida para ouvir a palavra de Deus, para ouvir os direcionamentos do Pai. Meus irmãos, todos os dias Deus tem caminhos novos para mim e para você. Basta você estar atento à palavra do Senhor. Amém? E a palavra de hoje se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 38 em diante. Amém? Lucas, capítulo 10, versículo 38 em diante. Amém? Meus irmãos, para seguir a Jesus e para nós vir a receber bênçãos nessa terra sem medidas, precisa tão pouco fazer para Cristo, em vista do que Ele sofreu na cruz por mim e por você. É tão pouco que Ele pede, meus irmãos. Pare e analisa. Eu pensava que ia ser tão difícil
se afastar do pecado, meus irmãos, mas é mais fácil do que eu imaginei, porque Deus é a nossa força, Deus é o nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza bem presente e Ele nos ajuda, amém? O Espírito Santo está na terra, nos ajudando a hora que nós quiser que Ele ajuda, basta entrar em oração, basta orar, clamar, aquebrantar o seu coração na presença de Deus, que Ele vai te ajudar, amém? Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvia-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois é que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andais inquietas e te preocupais com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você está vendo o que Deus está falando para você hoje? Aisha, sai daqui, vai para lá. Desculpa, meus irmãos, é minha cachorra. Tá? Meus irmãos, você está vendo que aqui na palavra do Senhor, ele diz que tão pouco é necessário, meus irmãos. E é tão pouco que ele pede para mim e para você. Tira o pé do acelerador, freia um pouco a sua vida, tira um tempo para Deus, para orar, para buscar, para meditar na palavra do Senhor. Ah, mas eu leio a Bíblia e não entendo nada. Pede direcionamento ao Espírito Santo, pede sabedoria ao Espírito Santo, pede para que ele venha te dar a sabedoria da palavra de Deus, entendimento da palavra. Pede a ele, que ele vai te dar. Amém. Amém, meus irmãos. Deus, ele está falando com você, que está muito acelerado, para você parar. Meus irmãos, teve um tempo que eu andava agitado com tudo. Eu não tinha paciência de esperar. Eu não tinha... Eu vivia num estresse, meus irmãos, tremendo. Preocupado com tudo, até com o dia da manhã que não me pertencia ainda. Como eu sempre diz aqui no canal, meus irmãos, eu fui parar na UTI 15 dias internado porque eu tive um infarto. Aí que Deus mostrou para mim que não compensa o nosso estresse hoje por causa de dívida, por causa de problemas. Por quê, meus irmãos? Porque o que eu tinha, o estresse, aquele nervosismo todo, aquela preocupação com o dia da manhã, com o que eu ia de comer, o que eu ia de vestir, me levou para a UTI. Fiquei 15 dias internado e os problemas não se resolveram como eu queria resolver, só me prejudicou, meus irmãos. E o que Deus está falando para você nessa manhã, pare um pouco, respira fundo, amém? Tira um tempo para meditar em Deus, pare de andar preocupado com o dia da manhã, porque o dia da manhã você não pode mudar nada. O que tiver que você passar, você vai passar. Então pare um pouco, você está prejudicando o seu corpo.
os seus órgãos estão sendo prejudicados de tanto estresse e de nada podemos fazer, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, Deus, Ele não quer muito de nós, porque Ele sabe que nós não temos forças. Ele quer tão pouco. Ele quer obediência. Ele quer tempo, que você tire tempo para Ele. Você prefere desabafar com seus amigos, com suas amigas, com sua vizinha, seus parentes, do que entrar no quarto e desabafar para Deus. Comece a mudar o seu jeito de ser. Tire um tempo para Deus. Tire um tempo para orar, para desabafar com Ele. Oh, meus irmãos, é tão bom quando nós falamos abertamente com Deus, porque Ele nos ouve. Ele vê a sinceridade dentro de nós. Tira um tempo para Deus. Tira o pé do acelerador da sua vida. Isso vai te prejudicar a sua saúde. E de nada você vai resolver. Amém? Maria escolheu a melhor parte. E essa ninguém vai tirar dela. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Sua vida, sua casa, sua família. Amém?